Com base nos resultados reportados no primeiro trimestre de 2024, seria esse o momento de vender as ações da CBA e embolsar o lucro? Logo no início do pregão de hoje, a CBA já vinha acumulando alta de quase 5%, tudo isso porque, em termos operacionais, a empresa melhorou e melhorou bastante. Eu vou demonstrar isso para vocês nessa explicação do resultado. Vamos ver também qual tem sido a visão dos analistas para o desempenho da CBA e, por fim, a gente vai ver o impacto do ciclo de preço do alumínio, porque que isso aqui pode, de fato, impulsionar os resultados da CBA ao longo do ano de 2024. Pessoal, eu estava pensando em trazer esse vídeo exclusivamente no Clube de Membros, mas resolvi trazer na parte aberta do canal, porque eu sei que muitos de vocês aí têm a CBA na carteira ou estão pensando em manter essa ação. Então, se as informações contidas aqui te ajudarem, eu peço que você deixe aqui um comentário para me ajudar também e compartilhando esse vídeo com outro amigo seu, que você me ajuda demais. Pessoal, no primeiro trimestre de 2024, nós tivemos a CBA entregando um prejuízo líquido de 30 milhões de reais e mesmo assim a ação vinha acumulando alta de quase 5% no início do pregão. Isso aqui acontece em decorrência de um certo nível de melhoria nos aspectos operacionais do ativo. Estamos falando aqui de uma companhia produtora de commodity, né? Então nós não podemos olhar apenas para o resultado líquido, temos que olhar o todo, né? Os fatores operacionais. A gente sabe que a companhia está passando por uma fase difícil e com alumínio sendo negociado nas mínimas agora no primeiro trimestre de 2024, né? Então a própria companhia destaca aqui que a receita líquida foi afetada por uma retração de 8% no preço médio praticado do alumínio, na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Porém, a companhia conseguiu compensar parcialmente isso através de alguns fatores. O primeiro fator foi um volume de vendas 13% superior na comparação com o primeiro tri de 2023. Então, apesar do preço médio praticado ser inferior, ela conseguiu compensar parcialmente com um volume de vendas um pouco maior. O segundo fator foi um melhor mix de vendas com maior representatividade de produtos de maior valor agregado, principalmente tarugos. Então, o alumínio transformado acabou tendo uma participação maior nesse volume de vendas. Porém, o ponto-chave e talvez o mais importante do resultado é a grande redução no custo dos produtos vendidos, né? Então, hoje produzir commodity é a guerra dos custos. Quanto menor o seu custo, maior a sua margem. E a companhia está conseguindo de maneira bem significativa, tá, pessoal? Saiu de 1,8 bilhões no primeiro trimestre de 2023, alcançando agora o patamar de 1,6 bilhões, uma retração de 13% no custo dos produtos vendidos. E essa redução do custo de produção se reflete principalmente na estabilização das operações das salas forno. Vocês sabem que durante boa parte do período de 2023, essas salas forno estavam operando com alta instabilidade, né? Exigindo um alto consumo da pasta anódica. E além da estabilização nas salas forno, nós temos a queda no preço dos principais insumos utilizados para a produção do alumínio líquido, principalmente o coque e o piche, né? Então a empresa está conseguindo melhorar o seu operacional e também com a participação da receita um pouquinho maior do mercado externo. Então, apesar da queda no preço médio do alumínio ter impactado numa receita 13% menor que o primeiro trimestre de 2023, nós tivemos aqui um EBITDA ajustado que saltou 74% no período. Veja que o EBITDA da companhia fechou o primeiro tri de 2023 em 84 milhões e fechou agora o primeiro tri de 2024 em 146 milhões e uma expansão de 5% na margem EBITDA. Então, essa expansão na margem EBITDA evidencia o ganho na eficiência operacional do ativo. Agora que nós temos o grande bicho-papão do resultado, que deve continuar impactando negativamente os próximos resultados também, que é o resultado financeiro, né? Nada mais é do que pagar juros de dívida. Como a companhia está extremamente alavancada, o resultado financeiro negativo em 145 milhões veio penalizando bastante o resultado líquido da companhia, né? Então, boa parte daquilo que poderia ter sido lucro líquido foi revertido para o pagamento de juros. Então, apesar da companhia estar entrando na linha em termos operacionais, os aspectos financeiros ainda precisam de uma atenção especial. Só vejam que a companhia conseguiu alongar sua dívida, jogando o vencimento da dívida para depois de 2027, né? Então, aqui entre os anos de 2024, 2025 e 2026, ela precisa de uma forte retomada operacional e financeira para conseguir honrar suas dívidas a partir de 2027. Porém, um ponto de atenção muito importante. A gente viu que nos aspectos operacionais está começando sim a evidenciar uma boa melhora. Porém, agora no segundo trimestre de 2024, nós temos um forte ciclo de alta no preço do alumínio. Então vejam que no primeiro trimestre ele ficou aqui na faixa dos $2.200. Porém, no segundo trimestre, o alumínio vai estar nessa faixa de $2.600 e isso pode sim impactar de maneira muito positiva o resultado do próximo trimestre, né? Uma vez que agora houve ganho de eficiência operacional e os aspectos financeiros vão começar a sentir um alívio maior,
a partir do momento que esse preço médio praticado do alumínio suba. E como a gente já viu, vai subir bastante no segundo trimestre de 2024. Então, apesar de ter sido um resultado líquido negativo, ele veio acima das expectativas do mercado. A própria XP projetava um prejuízo de 160 milhões e um EBITDA de 81 milhões para a CBA agora no primeiro trimestre de 2024. E ela entregou, na verdade, um EBITDA ajustado de 115 milhões, uma margem EBITDA de 6,8%, e um prejuízo de 30 milhões. Ainda é um prejuízo, mas, como eu mostrei para vocês, existem claras evidências de melhora no resultado da empresa. A própria XP destaca que a CBA reportou resultados recuperados no primeiro trimestre de 2024, com desempenho positivo de custos como principal destaque. O próprio BTG havia emitido um relatório no dia 8 de abril de 2024, informando que via os riscos do balanço se reduzindo rapidamente, principalmente com esse forte ciclo de alta no preço do alumínio. É claro que a alavancagem da companhia ainda está bastante alta, né? Dívida líquida sobre EBITDA em 7,8 vezes. Porém, percebam como o EBITDA ajustado da companhia saltou 74% na comparação com o primeiro TRI de 2023, mesmo com a retração no preço médio praticado do alumínio. Então, com essa alta no ciclo de preço do alumínio e com o operacional da companhia começando a se ajustar, ela tem tudo para crescer muito forte esse EBITDA aqui nos próximos trimestres, o que vai ajudar a reduzir bastante a alavancagem da companhia. Algumas casas já apontam para a dívida líquida sobre EBITDA na casa de 4,5 vezes durante o ano de 2025, né? É claro que aqui não é a melhor empresa do mundo, mas provavelmente você que comprou ela sabia aonde estava se metendo, né? Uma empresa que está passando por um momento de reestruturação, e se você pagou barato nesse ativo, pessoal, eu não acho que esse seja o momento de vender, tá? Então quem ficou sangrando com a ação na mão aqui nos últimos 6 meses, agora é que na verdade vai começar a ver a empresa se valorizando de fato, né? Principalmente no próximo trimestre, onde deveremos ter um resultado relativamente forte por parte da CBA. Por enquanto nós vamos manter a CBA aqui na carteira, né? Depois que ela acumular um certo nível de valorização, estou pensando em seriamente mudar a posição dela, né? Trocar as ações da CBA por ações da Ferbasa. É claro que isso daqui vai depender também dos resultados que a Ferbasa reportar, e quando eu for fazer isso, eu vou informar lá no Clube de Membros. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe aí o seu like, deixe também um comentário e compartilhe esse vídeo em outras plataformas, que eu te agradeço bastante, e até o próximo vídeo.